Você já se sentiu ignorado por Deus? Já olhou para o mundo e se perguntou por que o mal parece vencer? Por que os corruptos prosperam e os justos sofrem? Se sim, este vídeo é para você. Porque houve um homem que ousou perguntar o que muitos temem dizer: Senhor, até quando? Esse homem foi o profeta Abacuque. Diferente de outros profetas, ele não falou ao povo, mas com Deus. Seu livro é uma conversa honesta, profunda e transformadora. Um diálogo entre a dor humana e a soberania divina, onde dúvidas se tornam fé e desespero vira adoração. Abacuque viveu em Judá, no fim do século VII a.C., um tempo de corrupção, idolatria e injustiça. O povo havia se afastado de Deus. Os líderes oprimiam os pobres e a violência crescia. Diante desse cenário, o profeta se levanta com o coração aflito. Ele não entende por que o Deus justo parece calado diante do mal. Sua oração não é uma rebelião, mas um clamor sincero. Até quando, Senhor, clamarei eu, e não ouvirás? Essa pergunta atravessa os séculos e ecoa no coração de todo aquele que já se sentiu esquecido por Deus. Abacuque representa cada um de nós quando não entendemos o silêncio divino. Sua fé não é passiva, é resistente. Ele não finge que está tudo bem. Ele se derrama. E o mais belo é que Deus não o repreende. Ao contrário, responde. Mas a resposta não vem em forma de consolo, e sim de revelação. Vede entre as nações e maravilhai-vos, porque realizarei uma obra que vós não crereis quando for contada. Deus anuncia que levantará os caldeus, um povo cruel e impiedoso, como instrumento de juízo contra Judá. Imagine o choque do profeta. Ele pede justiça, e Deus anuncia destruição. Esperava redenção, mas ouviu juízo. A pergunta muda. Como o Senhor justo pode usar um povo ímpio para corrigir outro? Essa é a crise da fé, quando Deus age de modo que não compreendemos. Abacuque não duvida do caráter divino, mas luta para entender seus caminhos. Ele conhece as promessas feitas a Abraão e Davi, e agora se vê diante de um Deus que parece quebrar a lógica da aliança. E mesmo assim, Abacuque não foge. Ele sobe a torre de vigia e decide esperar. Ficarei na minha torre e vigiarei para ver o que o Senhor me dirá. É a imagem perfeita da fé perseverante. Permanecer, mesmo sem entender. Então Deus fala novamente. Escreve a visão e torna-a legível, para que a possa ler quem passa correndo. O justo viverá pela sua fé. Essa é a essência da resposta divina. Deus não promete um caminho fácil, mas revela que o justo não depende das circunstâncias, vive sustentado pela confiança. Deus ainda anuncia 5 juízos contra a arrogância dos caldeus. Ai dos que acumulam riquezas injustas, dos que constroem impérios com sangue, dos que embriagam para dominar, dos idólatras e dos soberbos. O Senhor mostra que nada passa despercebido. O mal prospera por um tempo, mas sua queda é certa. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Diante dessa revelação, Abacuque se cala. O silêncio agora não é desespero, mas reverência. Ele não precisa mais de explicações. Encontrou presença. No capítulo 3, o tom muda completamente. O profeta que começou em angústia termina em adoração. Ele compõe uma oração em forma de cântico. Aviva, ó Senhor, a tua obra, e no meio da ira lembra-te da misericórdia. O Deus que parecia distante agora é descrito como um guerreiro majestoso. Sua glória cobre os céus, sua luz brilha como relâmpago, e a terra treme diante dele. O profeta contempla o poder divino que atravessa os séculos. O mesmo Deus que libertou o povo do Egito ainda reina sobre toda a criação. Abacuque não ignora sua fragilidade. Ele confessa: os meus lábios tremeram, o meu corpo estremeceu. Mas mesmo com medo, escolhe confiar. Ele sabe que Deus está no controle, mesmo quando o juízo se aproxima. E então, chega ao clímax de sua fé. Ainda que a figueira não floresça nem haja fruto na vide, todavia me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Essa é a resposta final. A vitória da fé sobre as circunstâncias.
Abacuque entende que a verdadeira alegria não depende da abundância, mas da presença de Deus. A figueira pode não florescer, o campo pode secar, os currais podem ficar vazios, mas Deus permanece. O profeta encontrou uma rocha inabalável. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os das corças. Ele não muda o mundo ao redor, mas muda o olhar. A crise que começou em dor termina em adoração. Essa é a jornada de Abacuque, do lamento à confiança, da dúvida à certeza, da pergunta ao louvor. Um convite para todos que hoje enfrentam dias sombrios e se perguntam onde está Deus. Ele está no seu santo templo. Ele ainda governa, ainda fala, ainda salva. A fé de Abacuque nos ensina que o silêncio de Deus não é ausência, é preparação. Que as perguntas sinceras podem se transformar em hinos. E que o justo, ontem e hoje, continua vivendo pela fé.